Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos. Agradecemos a Deus por estar aqui mais uma vez, como igreja reunido, e agradecendo a presença dos irmãos, e pedimos a Ele que nos abençoe, como tem nos abençoado, e nos hinos que vamos cantar, que possamos louvar ao Senhor, que Ele é digno do nosso louvor, da nossa honra e toda a nossa glória. E pedimos a Ele também que abençoe a mim no decorrer da mensagem, os irmãos também que vão ouvir também, não somente os irmãos demais aqui em casa que possam ouvir e que possam aproveitar da mensagem. E hoje o pastor Marcelo Lima comunicou comigo novamente hoje e mandou lembrança para minha esposa, irmão Paulo e irmã Casa, e para a igreja. Então, dia 23 e 24 está aguardando lá. Está os lugares no jeito, preparado para nós. Que Deus abençoe a nossa viagem lá. Seja feita a vontade de Deus. E então agora nós aqui, orar pedindo em favor da família e nossos filhos, nossos irmãos da carne, né? Cada um, os irmãos em Cristo, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão enfermos, inclusive o Michel também ligou para mim ontem, conversou bastante também, né? Mandou lembranças, saudações, e disse que não pretende fazer parte de outra igreja, está aqui, faz o plano certinho para estar aqui nos cultos, mesmo algumas vezes não deu certo. Desde o feriado agora, que ele pensou que ia dar certo, não deu, ele com a Gilândia, não dá certo os horários. Ele já teve 2 vezes aqui no Birajara, mas de dia, 4 horas, foi embora. Então, aí eu falei para ele, a igreja entende a posição dele e tudo. E vamos lembrar nos demais irmãos, igrejas também, que fica igrejas locais, aquelas que não são local também, onde estão, todas as igrejas, né? Tudo que reúne. A pedida da Irmã Maria, Deus sabe qual que é. Como é o nome? É Gilaine, você falou? Tá bom, vou lembrar. Pedida da Irmã Sônia. Amado Deus e Pai, agradecemos ao Senhor por ter trazido nós aqui hoje, o dia que nos deste, o frio. Também agradecemos a Ti, todas as nossas vidas, que vem desde que viemos ao mundo. E depois de nossa nova vida, nessa nova caminhada, pedimos a Ti que nos dê ânimo para Te servir, que dê saúde, força a todos nós. Esses pedidos que foram feitos, para o pedido da Irmã Maria, tu sabe qual o pedido que ela diz, da filha dela, que vai viajar, Feira de Santana, e o pedido também da Maçônia, do Guerino e a Marcela. Eu peço em favor também, novamente, a Ti, da viagem, que está programada no dia 23 e 24, e Tu cuide também desta igreja aqui, irmão Daniel, que vai ficar na direção, e pedimos em favor também das demais igrejas, os que nós vamos encontrar lá, aqueles irmãos. Pedimos toda a nossa família, por Jesus Cristo, que pedimos e agradecemos. Amém? Amém. Então vamos iniciar com o hino 73. Fala maior.
Olha, não sei se está aqui, eu nós vamos aqui para fazer mi bemol, pode agora testando. Deu risada aí. Está marcado, eu tenho que cantar isso aqui. Você tem que cantar isso aqui. E é baixo, e não tem vida. E alto. Escolhe o Esse que não tem, né? Pode ser o 287? Pode. Vamos ver se. Mas aí vai ter que atestar. Triste sofrimento foi meu viver.
Amém. Então, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 12, né? Fomos até o versículo 12 aquele dia, né? Quarta-feira passada. Então vamos ler do versículo 12 até o 16. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Então, irmãos, primeira coisa, nós vemos aqui a responsabilidade dos cristãos. Os cristãos devem saber que eles têm uma responsabilidade para com o Senhor Jesus, nosso Deus, de servir a Ele, porque Ele deu a vida por nós. Ele morreu na cruz para pagar nossos pecados. Jesus Cristo deixou a igreja, que Ele fundou a igreja aqui na terra, para os discípulos, para os cristãos, fazer parte dela, seguir, frequentá-la, reunir como a igreja, em qualquer lugar que esteja, até debaixo de uma árvore, na rua. E nós temos um templo aqui para uma responsabilidade de estar presente nos cultos. Então, e que depois, após que receberam a graça salvadora de Deus por Cristo Jesus, antes nós não era de Cristo, não eram criatura de Deus, mas nós não éramos servos. Mas depois de receber a graça, a misericórdia de Deus, por Jesus Cristo, somos devedores, não à carne. Ele disse, sim, a Deus. Como devedor a Deus? Em espírito de amor voluntário. Não é como regra, como lei. Então, como espírito de amor, que ama, a igreja ama a Deus, mas voluntário, e somos movidos pelo Espírito Santo. Se nós deixarmos ser guiados pelo Espírito Santo, nós vamos ter força para poder vir tirar todos os embaraços. A dívida aqui que ele fala não é uma obrigação legalista, e sim voluntária. Nós temos uma dívida, mas voluntária, por amor a quem nos salvou. Devemos ser gratos a Ele. Um reconhecimento de gratidão que fomos libertos em um alto custo, pelo sacrifício do Filho de Deus, Jesus Cristo, por preço de sangue. Lá em 1 Pedro, vamos ler uns par de versículos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 ao 23, vocês prestem bem atenção para ver, quem quiser acompanhar até é bom, é para frente. 1 Pedro 1, 18 e 23. Se o irmão Daniel estiver disposto, o irmão Paulo pode ler, quem achou primeiro pode ler, do 18 ao 23. 1 Pedro 18 18 e 23. Está reparando um aqui. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram.
mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, concedido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. 22, 23. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Olha bem, irmãos. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é eternamente. Amém. Permanente. Então aqui no versículo 1, vocês prestem atenção, para sabendo que não foi com coisa corruptíveis, que coisa que corrompem, coisa que estraga, como dinheiro, e fala aqui, né, como prata corrompem, como ouro, que foste resgatado, foi isso, da vossa vã maneira de viver, a vã maneira de viver, uma vida vazia, sem valor, vã, que por tradição, olha bem, recebestes dos vossos pais. Vem de trás, vem lá de Adão e Eva. Recebemos agora. Mas no versículo 19 fala: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, falando do Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja só, irmão, a nossa salvação custou caro, custou a vida, sangue do Filho de Deus. Então nós todos cristãos, membros dessa igreja, deveria ter um mínimo de compaixão, de gratidão a Deus. Falou: não, eu vou, só se eu não puder ir mesmo, ou estiver trabalhando, ou estiver doente, mas cansaço, vamos para a igreja, vamos estar junto, saber isso, estar junto aqui. Então o 20 ele falou: qual? Na verdade, em outro tempo, olha bem onde ele jogou lá, Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, antes de Deus fundar o mundo, fazer o mundo, isso já estava conhecido, foi preparado, antes, não tinha ninguém, nada da fundação do mundo, mas, aí aqui, manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós. Então Jesus foi manifestado, ele desceu dos céus, veio aqui neste mundo terra, nesse universo, por amor de nós. Ele falou: por amor de vós. Agora 21, e por ele credes em Deus, que ressuscitou dentre os mortos, ele deu glória para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Então a nossa fé, a nossa esperança deve estar em Deus, por meio de Cristo. Agora, o exercício, está entre meio escrito na outra Bíblia lá, né? O exercício do amor cristão. O que é exercício? Uma coisa que você vai fazer. Não adianta você falar que tem amor. Eu amo. Não ficar sentado só com o braço cruzado, não faz nada. Não. Ele fala assim, purificando as vossas almas pelo Espírito, não a obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Nós não devemos, irmãos, ser fingido. Amai-vos
Ardentemente ele fala. Então, aqui o 23. Sendo de novo gerados, em gratidão, então, sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível, que não corrompe, que é o sangue de Cristo, que é a palavra dele, ele é a palavra. Não, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Irmãos, a nossa salvação custou isso, o preço de sangue de Jesus Cristo. Irmãos, portanto, nós devemos, em resultado disso tudo, brotar o mínimo em nós, quer dizer, viver em gratidão e obediência, servindo a Deus. Nós devemos viver em gratidão. Não é lá que, de vez em quando, eu a lembro, hoje é dia de culto. Não, deve estar no propósito do coração, as coisas de Deus. Não vivendo segundo a carne, quer dizer, segundo o meu eu, os meus gostos, tudo. Eu vou ver todo o meu lado primeiro, para depois as coisas de Deus. Vou querer ver que está tudo certo na minha vida, tudo bem. Não é por aí. Então ele fala aqui, e cedendo os desejos pecaminosos. Não devemos ceder os desejos pecaminosos, sempre priorizando os interesses do Senhor. Sempre dá prioridade o interesse do Senhor. Então, guiados pelo Espírito Santo. Se nós for guiado por nós mesmos, pelo coração velho, pela velha natureza, não dá certo. Nós não vamos servir a Deus. Então, não sendo guiado por nós mesmos, às vezes nós guiamos por nas nossas cabeças. Isso aí é quando a gente não é cristão, não tem Cristo. E quando o cristão esfria de uma tal forma, ele ausenta da igreja, dos cultos, por exemplo, ele acredita que ele vai viver guiado por ele, porque não alimenta da palavra de Deus. Então, o Espírito Santo que habita em nós, que ele habita, nos capacita, mas devemos dar brecha para o Espírito Santo, entregar o nosso coração, deixar ele trabalhar. Ele capacita a resistir às tentações e viver de acordo com os princípios bíblicos que a Bíblia ensina. Então é isso, nós devemos deixar ele vai nos capacitando, viver como ele quer, não como nós queremos. Então Paulo se dirige aqui aos cristãos, mostrando que devemos amá-lo pelo que ele fez na cruz por nós pecadores. Então nós devemos sempre estar amá-lo, não de boca. Não é só cantar que ama Jesus, só cantar bonito. Não, amar com o coração, mas com ação. Mostra que ama. É isso, os irmãos. Então Paulo também se dirige aos cristãos, isso, daquele tempo e hoje também. Tudo que ele fez para nós, devemos servi-lo. Não devemos nada segundo a carne. Não devemos. A nossa capacidade, irmão, de boas obras, eu vejo tem pessoa que tem uma capacidade de fazer boas obras. Mas não é por aí. Ela não pode salvar nem nos dar vitória. Pelas obras, não. Agora, se nós fazemos as obras seguindo a Cristo e nos capacitando, nós em harmonia com Ele. Como que nós vamos estar em harmonia com Deus se não tiver em harmonia com os irmãos, com a igreja? A igreja tem que estar em harmonia, unida. Não tem o ditado popular que uma andorinha só não faz verão? Não tem todo, tem que ser todo junto na igreja, irmão. Se vivemos conforme a carne, nunca podemos trazer vitória, mas sempre derrota. Por isso, agora,
Porque se vivermos segundo a carne, no versículo 13, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, do corpo, vivereis. Então ele está dizendo aqui, do ponto de vista do apóstolo Paulo, baseado nas Escrituras Sagradas, ele expressa a doutrina da santificação progressiva. Progressiva, que ela vai aumentando, ele vai sempre santificando. Não é falar, eu santifiquei agora. É a mesma coisa que guardar um feriado, um dia santo. Você guardou aquele dia. Por exemplo, guardar o sábado. Aí depois, no domingo, aí eu vou fazer o que eu quiser. Aí passo a semana inteira fazendo tudo o que eu quero. Meus negócios, sendo injusto. Tanta coisa que atenta, né? Chega no sábado, então agora vamos fechar as portas. Não. A santificação é progressiva. É todos os dias. Todo dia pertence ao Senhor. Toda hora. Então, quer dizer, a justificação e a declaração de justo é devido à fé em Cristo Jesus. É um ato único. Nós somos justos em Cristo Jesus. Mas a santificação, o processo de tornar-se mais santos, semelhante a Cristo, é contínuo. Nós devemos sempre ser semelhança de Cristo. Cristo foi justo. Cristo foi separado do pecado. Então nós devemos ser por Ele, ser separado do pecado. Não 100%, porque ninguém vai conseguir. Agora, a contínua e depende da compreensão do cristão com o Espírito Santo. Como diz a 1 Pedro 1,16. Portanto, está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Lá em Levítico 11:45 diz assim, porque eu sou o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus e para que sejais santos, porque eu sou santo. Então aqui ele fala que eu, letra maiúscula, sou, letra maiúscula, eu sou o Senhor, maiúsculo, que vos fiz subir da terra do Egito. Ele fez nós subir, nós estava caído no pecado no mundo, ele fez nós subir de lá, porque nós estava morto, espiritualmente falando. Ele fez nós subir. Então agora sabemos que Ele é o nosso Deus, né? Devemos ter Ele como Deus, como Salvador, como Criador, como dono. Não ser nós ser dono de nós mesmos. Então, aí fala, para que sejais santos. Santo quer dizer separado. Uma vida consagrada a Ele. Separado do pecado. Separado da injustiça. Tem tantas coisas, devemos sempre estar em separação, irmão. Mas está no mundo. Jesus não pediu que tirasse do mundo, o Daniel mencionou aquele dia. Ele não pediu, não vou tirar, mas que Deus guarda vocês do mundo. Para tirar nós tem que, um dia vai tirar, né? Então aqui, irmão, e depende também da cooperação do cristão com o Espírito Santo. Nós temos que cooperar. Se nós não cooperar, ele não vai agir na marra, nada. Senão ele não age dentro de nós. Se nós não deixarmos, nós temos que mostrar a vontade. Ora a Deus, em nome de Cristo, pede que Ele nos dá força, nos ajuda. Irmãos, então Paulo não está dizendo que a salvação é obtida pelas obras de justiça, mas que a evidência da salvação se manifesta em boas obras. Quer ver se uma pessoa é salva? Você percebe se aquelas boas obras que ela faz.
Não vou dizer que ela vai fazer isso toda, só boas obras, não vai fazer nenhuma ruim. Vai precisar ver qual é que ela faz mais. Qual é que ela acerta mais. No que ela vive mais. Se nós formos viver menos, fazer então, mais errar, viver mais no mundo. Ou, a fezinha está lá no fundinho, né? A bateria está bem fraquinha, né? da lanterna, não sei, aí é com Deus, isso aí é com Deus. O que cabe nós exortar e nós fazer a nossa parte. Uma busca por uma vida de obediência, então tem que buscar uma vida de obediência, impulsionada pelo poder do Espírito Santo também, nada por nós. Se viver segundo a carne, ou a nossa própria força, a nossa capacidade, fala, morrereis. Não poderá viver uma vida vitoriosa. Falando em vitórias, irmão, eu ia falar que eu esqueci, vou aproveitar e falar agora. Vitoriosa. Eu estava voltar a fazer o que como Ofélia fazia bem antigamente. Quando algum do irmão, seja o irmão Antônio, o irmão Daniel, o irmão Paulo, alguém, tiver uma vitória, contar qualquer coisa, no domingo, depois dos pedidos das orações, em vez de eu falar, eu convido ele aqui na frente e fala. Porque a pessoa gosta de ouvir vitórias. Contar, eu encontrei com uma pessoa, eu falei isso, fala aqui na frente. Você lembra como o Natalino falava e virava por uma oferta, mostrava falar para a igreja, né? Então, vem aqui. Então, qualquer assunto que seja, né? Que edifica, vamos dizer assim. Sempre acontece essas coisas, ou no trabalho, assim. Então, fica assim, aí fala que tem o maior prazer de convidar, né? Que a pessoa vem aqui e fala. Ajuda muito isso para a igreja, ajuda muito, né? Então aqui nós vemos, mas se pelo Espírito Santo, tem que ser tudo pelo Espírito Santo para as orações, mortificar as obras da carne, que só Ele pode fazer em nossas vidas, não esquecendo que o Espírito Santo trabalha completamente dentro dos limites permitido por Cristo, por Deus. Tudo vem de cima, permitido, porque ele está num corpo, num vaso de barro, está habitando aqui nós. Tem coisas que nós não conseguimos fazer, então Deus não permite. O Espírito Santo é Deus, mas nós somos fracos, ele está no corpo aqui. Devemos sempre fazer dele o objetivo de nossa fé, lhe dando margem para que ele opere em nossas vidas. Em 2 Coríntios, fui primeiro aqui, acho que é 1 Coríntios, 6:11. Diz assim, e é o que alguns têm sido, 1 Coríntios, escrevi, não errei não. Então ele vai falar do passado que era, e é que alguns têm sido, isso aqui eu escrevi faz tempo, por isso que eu estava meio em dúvida. E é que alguns têm sido o quê? Passado. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. Você note bem, ele fala que alguns têm sido, nós fomos, ele está falando para a igreja, alguém de vocês foram, mas agora vocês são lavados no sangue de Cristo, são nova criatura, vocês são santificados. Pense bem, numa classe, estamos nessa classe, né? Passado, passou, aí nós somos santificados, e havia sido justificados, né? Fomos justificados, então Deus não vê nós condenados, vê nós temos a justiça de Cristo. Então, fala, em nome de Jesus, e pelo Espírito de nosso Deus. Agora, e no 12 ele fala assim, não sei se alguém falou esse dia também, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm.
Note bem, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Vocês notem bem que nós cristãos, irmãos, todas as coisas me são lícitas. Quer dizer, ó, eu posso fazer tudo o que eu quero. Se eu quiser, estou largado aqui, eu vou na igreja, não, eu vou lá. Eu tenho liberdade, até para mim é lícita. Não estou proibido. Então quer dizer que é por amor, para fazer, né? Não estou assim narrado. Eu estou falando, todas as coisas me são lícitas. Olha bem quando ele falou aqui, ó. Mas nem todas as coisas convêm. Quando parece um pacote para você, assim, tem tudo assim, ó. Não. Tudo aí é lícito me fazer. Eu posso ir lá, eu posso ir aqui, posso ir em todo lugar. Agora vamos ver. Convém? Você analisando, tem o Espírito Santo, nós analisando, segundo as Escrituras, falando, não. Então, aí ele fala, mas eu, ainda ele fala que mais eu, o apóstolo Paulo falou, nós vamos falando nós, não me deixarei dominar por nenhuma. Deixa ela dominar, porque parece. Não pode deixar ser dominado pelas coisas, as tentações, as vantagens que vêm. Coisas assim, olha, você pensa que não é pecado, às vezes não é. Nos olhos, assim, não é. Então, nós devemos olhar até no gastar o nosso dinheiro. Até, lembra como o Monfero fez uma mensagem sobre escala de valores. Até nem ver, compensa comprar isso. Ou vou só para o meu ego, eu vou só para a minha glória. Não, só para me andar mais bonito, só para me andar coisa tal. Então nós devemos ver no que nós vemos. Então é isso. Agora, o corpo não é mal por si mesmos, irmãos. O pecado original no coração, o centro do nosso ser, inclusive a vontade, é o pecado original. Agora, Marcos 7, 18 e 23. E ele disse-lhe, assim também vós estáis sem entendimento? Nós já estudamos isso, né? Porque o Marcos 7, nós já estamos no 9, né? Falou, e ele disse-lhes, assim também vós estáis sem entendimento? Falando para quem? Para os discípulos. Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando pura todas as comidas. As comidas não contaminam. Que entra, ela passa lá dentro, faz o efeito que tem lá, vai para o sangue, vai para onde, não sei onde, só enfermeiro, médico sabe disso, então é lançado fora. Então quando no 20 ele fala, ele dizia, o que sai do homem, isto contamina o homem, o que fala, o que sai, maldizer, xingar. Se no lugar da Bíblia, quando eu lembro de estar escrito isso, uma coisa parece tão simples. Fala assim, se alguém chamar o teu irmão de raca, o que quer dizer raca? Bobo, né? Isso que é bobo. Se você chamar seu bobo, você é digno do fogo, cara, da condenação. Uma coisa assim, agora você falar outros nomes, xingar, falar. Então não é cristão, devemos ter cuidado com o que nós falamos. Então, ao versículo 21, porque do interior do coração dos homens saem quem sabe que decora que está escrito aqui? Maus pensamentos, os adultérios, as prostituições e os homicídios. Sai tudo. Planeja tudo aqui dentro, um adultério, planeja. Irmão. Agora, 22, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, e a dissolução e a inveja, a blasfêmias, a soberba, a loucura. 23, todos estes males procedem de dentro do homem. Mas visto que vivemos em corpos físicos, viu que aula que Jesus deu? Não. Mas visto que ele é o professor, mestre,
Mestre Santo. Mas visto que vivemos em corpos físicos, o pecado acha expressão através do corpo. Portanto, não somente nos pontos internos da nossa origem, mas também em nossas expressões físicas, irmãos. O pecado deve ser posto fora, morto, vamos dizer assim. Ou seja, deve pôr um fim, um ponto final. O que puder fazer. Tem pecado que você não consegue, mas tem muita coisa que pode pôr um ponto final. Isso eu não quero falar mais, isso eu não quero praticar mais. Nós devemos, tem coisa que dá. Deixar para fora, não deixa entrar no nosso coração, não deixar entrar dentro do coração. Então, irmãos, o 14 é porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Então, o Espírito de Deus, Espírito Santo, sempre nos guiará melhor, mas devemos deixar. Ele vai nos guiar melhor. E também Ele vai nos ensinar a vivermos como filhos de Deus, como filhos amados, como filhos obedientes. É isso, o trabalho do Espírito Santo em nossas vidas. Porque antes nós não tínhamos o Espírito Santo. Tudo que nós fazíamos era guiado por nós mesmos. Então, filhos obedientes, irmão, ao mandato de Deus, do mandato do Pai, né? Em cada aspecto de nossas vidas. Então, amando, filhos amados de Deus. Então, se a natureza pecaminosa domina-nos, não vamos viver como filhos obedientes, filhos amados do Pai. Esse caminho aqui de santidade é mais abençoado. Se nós pegamos para esse lado, meus irmãos, é mais abençoado. Você fica mais animado, a gente fica mais contente, fica com paz, alegre. O dia chega para você dormir assim. Você pode estar cansado, mas em paz. Você quer ver de atrapalhar sono, é consciência pesada. Consciência pesada, isso que atrapalha viver. Então nós não vamos viver como filhos amados de Deus, se nós deixarmos ser dominados pela carne. Esse caminho de santidade é mais abençoado com a obediência ao chamado do Espírito Santo. Vai ser mais abençoado. Então, os irmãos, sendo especificado como uma das marcas dos filhos de Deus. A marca do cristão como filho de Deus é o nosso testemunho, é o nosso viver, é o nosso falar. Interessantes, irmãos. Então, agora a palavra guiados também nos faz lembrar a adoção e a orientação no êxodo e no deserto que Deus fez, que pode ter sido o pano fundo do pensamento de Paulo aqui. O apóstolo estabelece uma ligação direta entre a liderança do Espírito Santo. Ele estabelece. Se nós deixarmos ser dirigido pelo Espírito Santo, deixar Ele na direção do carro da nossa vida, do volante, deixar Cristo, Ele que nos dirigir, Ele que é o motor, nosso motorista, deixar Ele nos dirigir, irmãos. Então, aí nós vamos viver uma vida melhor, uma caminhada melhor, vai errar menos. Então, por isso que se manifesta numa vida transformada. Aí se manifesta por uma pessoa no mundo, uma vida transformada. Então, a qual nos ensina a viver em obediência. A evidência é clara de uma pessoa verdadeiramente filhos e filhas de Deus. E a sua submissão à liderança do Espírito Santo. Nós temos que estar submissos à liderança de cima, à liderança de Deus, à liderança de Cristo. Pela palavra dele, como que nós não vamos saber o que ele quer que nós façamos? Ou ele não quer? Então nós conhecendo a palavra dele, ouvindo a mensagem,
ouvindo alguém falar, estudando também a palavra de Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, totalmente Deus que habita no cristão, irmãos. Então, versículo 15: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez viver, para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo que clamamos: Abba, Pai. Prestem bem atenção nisso. Abba, Pai. Tentar viver de acordo com o sistema de obras e leis só vai conseguir, o resultado é só escravidão. Você fica escravo naquilo que você está fazendo obrigado, naquilo que está fazendo esforçado. Você não está fazendo por amor. Tudo que é de escravidão, que não é na liberdade, que não é da graça, é escravidão. Você está vivendo assim debaixo, contrariado. Vir na igreja é contrariado. Então você está se escravizando. Nós não podemos ir. Vou porque eu amo. Porque não é porque eu ser cobrado. Não é que a gente está cobrando. Eu não estou cobrando. Estou exortando que muitos vêm. Confirme. Então, tal cria um clima contínuo de insegurança no coração deste cristão. Ele fica inseguro, não sabe se vai, se não vai, todas as coisas. Quando a pessoa não está muito afim de servir a Deus, parece bastante coisa para atrapalhar, parece. Aí parece que o diabo, note bem, irmãos, Deus nos adotou dentro da família através do seu Filho, Jesus Cristo, Filho amado. Nós somos filho adotivo. Como tem muito filho adotivo, como não é filho legítimo. Então, filho legítimo é Jesus Cristo, Filho de Deus. E nós somos filho adotivo. Deus nos adotou em seu Filho, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Se viver de acordo com o sistema de obra e leis, só conseguirá colocar em escravidão, em insegurança, sem certeza de fé, uma crença sem certeza de salvação, sem entendimento. E há muito nessa condição, sem entendimento, sem certeza. O Espírito Santo nos adotou. Por isso, irmãos, por amor, Deus nos adotou em Cristo. Então, os cristãos, irmãos, são colhidos dentro da família de Deus. E são inteiramente estão filiados. Nunca mais saímos da família de Deus. Nunca, depois que entrou na família de Deus, vai morar lá com ele lá. Então, Abba, Pai, a palavra aramaica, Abba, foi usada pelo próprio Jesus para referir-se a Deus Pai. O clamor do cristão Abba, Pai, uma palavra aramaica, Abba, foi usado pelo próprio Jesus para referir Deus Pai. O Evangelho de Marcos 14:36 diz assim, e disse: Abba, Pai. Marcos 14:36. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Olha, está na cruz. Afasta de mim este cálice. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Então nós devemos orar assim. Agora eu vou começar a exigir. Jesus já viu o pregador, já vi, já bateu o pé no chão e falou: não, nós temos direito de cobrar, nós temos direito de exigir. Exigir o quê? O próprio filho não exigiu, seja como tu queres. É a expressão de dois idiomas. Ele assim, em sua agonia, ele clamava a Deus Pai em nome da família humana inteira, em nome de toda a família humana. Primeiro o judeu e também o gentio. Deus poderia ter efetuado a salvação e a redenção da humanidade de outro modo, mas só que tinha alguém que ia criticar, ia falar. Deus não seria justo, mas como Deus é um Deus justo, justíssimo,
Então, o pecado tinha que ser castigado, ele castigou no filho dele, para o diabo não acusar a nossa salvação. Então, agora, tal era possível, mas de tal não era a sua vontade. Pode ver, se ele tivesse aceito essa súplica, ele não teria sido quem e o que era, quem ele era. Pede, proclama o princípio da fé para todos os cristãos. Sua vontade estava sujeita, a vontade de Cristo estava sujeita à vontade do Pai, como a nossa vontade deve estar sujeita à vontade do Pai. Leu 16, onde parar aqui. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém? Até sexta-feira, se Deus permitir, aí acho que é o irmão Paulo que vai pregar, se Deus permitir, e vamos orando, o dia vai passando, dia 23, 24, chega aqui, né? Pastor Marcelo, né? Tá chegando, pastor. Aí eu falei para ele, falar para os irmãos, já falei com os irmãos, pretendo, se Deus permitir, no aniversário da igreja, vamos fazer e vamos convidar ele. De tudo prazer, vamos preparar, se Deus permitir. Né? Então vamos louvar o Senhor. Pode ser o 284? Pode. Tem um bemol só, então é Fá maior. Vou voltar para Sol, hein? Pode tirar, faz favor, agradeço. Não atrapalha não. Isto. Irmão Paulo, termina com oração, se puder.
abençoar, que possamos melhorar cada dia mais Amém. o nosso viver, o nosso comportamento, né, diante da sociedade, que possamos cada dia mais estar buscando, né, ser a luz, principalmente ser a imagem do Senhor Jesus Cristo. É difícil nós nos abençoar e pedimos, né, pelo pastor da eleição, mais uma vez, pela eleição da igreja, pelo futuro da igreja, Amém. pelo cada um de nós, né, cada um que esteve aqui, nossa família, e agradecemos, né, pela salvação de Jesus Cristo, que temos, né, foi feito através do seu amor demonstrado e nos deu amor no som, que possamos estar, né, nos próximos cultos. Tudo isso nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.